número 31. Salmo 31. Salmo 31. Eu lerei ele, são 24 versículos, e então eu vou ler. Eu peço aos irmãos que acompanhem, e depois nós mencionaremos alguns versículos em especial. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 31. Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição e conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que vêm na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Verso 14, vamos bem forte, vamos lá. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Eu vou continuar. Verso 15, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invocarei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservas aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amém, o Senhor, todos vocês que são os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor.
Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o nosso coração seja trabalhado pelo Teu Espírito, Senhor. Que nós tenhamos um coração conectado ao Senhor. Trabalhe nesta noite, Senhor. Que o Teu Filho não desperdice o tempo dele, Senhor. Que seja uma oportunidade do Senhor tocar esse coração. Eu suplico, Senhor, trabalhe em nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Senhor, diante da Tua palavra que já foi lida. E que o Senhor aplique ao nosso coração e sejamos fortalecidos, revigorados para a glória do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, esse contexto de Davi, segundo os estudiosos, é muito difícil de saber se foi de fato uma batalha que ele estava travando, batalhas que ele travava na cidade de Ziglag, por exemplo. Quantas batalhas Davi travou? Se era uma batalha que estava acontecendo na alma desse homem, se era algo que o que estava na verdade afrontando Davi era o seu íntimo e as batalhas internas. Mas o que é certo é que nós vemos aqui, de fato, uma batalha. Então, nesta noite, eu quero trabalhar o seguinte tema: há uma batalha a ser travada. Há uma batalha a ser travada. O salmista deixa claro que havia adversários, inspirados, ou melhor, conspirando contra a sua vida. Nós temos essa lição aqui aplicada no Salmo 32, como um homem que está preocupado, porque está diante dele uma grande guerra, uma grande batalha. E ele tem consciência que há adversários tramando contra ele. E eu quero convidá-los nessa noite a nós pensarmos sobre isso. Nós precisamos ter essa mesma consciência, irmãos e irmãs, que amam o Senhor Jesus e o servem. Porque nós estamos diante também de uma batalha sendo travada diariamente. Essa batalha, nós sabemos que ela faz parte de um contexto onde há muitos perigos. O mundo que nos cerca, o mundo com as suas propostas, o materialismo, essa sensualização desse mundo onde as crianças, desde crianças, são afetadas com um contexto sem padrão e atinge a juventude, adolescência, adultos. Nós vivemos uma guerra, uma batalha que esse mundo nos apresenta. Tantas ideologias de homens, ideologias anti-Deus, e que estão assim, olha, bombardeando a cabeça dos nossos adolescentes jovens, por que não os adultos? Ideologias humanas, ideologias que vêm para tentar romper os valores da fé cristã. Nós temos também a nossa carne. Irmãos, a nossa carne, possivelmente você hoje, é raro, né? Alguém deu um salto da cama e veio para a escola dominical e disse assim: como é bom acordar cedo. Normalmente você tem uma batalha contra a sua carne aí, sabe por quê? A sua carne, ela não converte. Ela nunca converte. Você nunca vai ter a disposição de falar assim: que coisa boa, hoje eu estou pronto para fazer aquilo que eu devo no dia do Senhor. Nós não temos. A sua carne milita contra você que nasceu de novo em Cristo Jesus. Aquele que não nasceu de novo não tem batalha, porque ele já está entregue, rendido. Mas a palavra do Senhor nos mostra que a nossa carne também milita contra nós. E sobre também um outro adversário, nós temos Satanás, que ele é ardiloso, ele é aquele que fica na espreita, ele é aquele que é sorrateiro, e ele tenta contra os filhos de Deus. Ele não fez isso com Jó? Falou assim: vou preparar aqui algumas coisas emboscadas aqui, e Jó vai cair. Pode me permitir, Deus. Se o Senhor me permitir, eu faço isso, e ele será um homem
atingido e não perseverará na fé. E olha só, o diabo tentou contra Jó. O diabo, ele também é o nosso adversário. Então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse salmo, alguns versos de modo especial. Acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã, no Salmo 32, verso 4. Olha o que diz o verso 4. Diz assim: tira-me do laço que as escondidas. Tira-me do laço que as escondidas fizeram o quê? Me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Eu quero destacar esse primeiro aspecto. Tira-me do laço. Davi sabia que quando ele estava numa batalha, o inimigo, o adversário, ele não vem tantas vezes com a cara limpa. Ele vem com armadilhas, e a palavra laço aqui, você pode entendê-la, é sinônimo de armadilha. Então Davi está dizendo: Senhor, tem misericórdia, tira-me do laço que me prepararam. E o laço é muito citado, a armadilha é citada num contexto de batalha, de guerra, um contexto de fronte, de confronto. Então, eu quero destacar a preocupação que esse homem estava tendo, porque ele via que estava num laço. Lá no livro de Juízes, eu vou pedir ajuda da tela aqui, por favor. Juízes capítulo 2. Eu quero ler o verso 3. Os irmãos acompanhem aqui na tela. Diz: Juízes, capítulo 2, verso 3. Olha só o que diz: por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão o quê? Uma armadilha para vocês. Deus diz ao povo de Israel o seguinte: está vendo esse povo aí que está no meio de vocês? Eu não vou mais tirar, não. Os deuses dele. Hoje nós fizemos uma pausa no estudo de Jeremias, para virmos a esse texto, um dia que nós temos a ceia, e de maneira que Deus falou ao meu coração essa semana, e nós hoje fizemos uma pausa em Jeremias. Mas vamos lembrar do contexto? O povo de Israel, o povo de Judá, sempre era tentado a servir outros deuses. Por que isso? Porque eles conviviam muito próximo desses outros deuses, desses povos. E o que aconteceu aqui? Deus promete que vai tirar aqueles povos dentre eles? Não. Sabe por quê? Porque você não está com a sua Bíblia aberta aí, mas eu vou citar para você. Deus disse assim para a tribo de Efraim: a tribo de Efraim, vocês não expulsaram os cananeus do meio de vocês, e assim continuaram a viver com eles. No verso 30, diz assim: a tribo de Zebulon não expulsou os moradores. No capítulo 1, verso 31, diz assim: a tribo de Asser não expulsou também. E o que aconteceu? Deus falou assim: vocês não expulsaram essa gente que tem outros deuses? Então agora é o seguinte, vocês estão servindo a esses outros deuses, e esses aí serão armadilhas para vocês. Olha só, o povo de Israel, sem perceber, armou, ou estava diante dele, uma grande armadilha. O povo de Israel se apegou aos outros deuses. Por que se apegou aos outros deuses? Porque não obedeceu ao Senhor. O Senhor falou assim: expulsa essa gente daí.
Se eles continuarem aí, vai dar problema para vocês. E o povo fez o quê? Vamos deixar aqui mesmo. Aí daqui a pouco, quando eles estão envolvidos com os deuses de outros povos, Deus diz assim, agora deixa aí. A armadilha está montada. Salve-se quem puder. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O povo de Israel, o grande número do povo de Israel lá do norte e também sul, Judá, foram levados cativos. Muitos pagaram com a vida e mais, nunca tiveram a salvação em Cristo, a salvação em Deus, porque não, o quê? Não atentaram à ordem do Senhor e caíram nas armadilhas que estava ali pronta para pegá-los. E pegou. Nós cremos que essa armadilha foi justamente o laço que Davi está preocupado e que precisa de ajuda. Davi precisa de ajuda, de graça de Deus, para que essa armadilha, esse laço, seja tirado. Lá no Salmo 141, 9, eu quero ler diretamente o Salmo 91, 3, por favor. Jogue para mim, Elian. Salmo 91. Diz assim que o Senhor fará algo, pois Ele livrará você do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando Davi pede, Senhor, tira-me do laço, porque ele sabe, irmão, que a vida cristã, a vida que ele tinha de fé no Deus Todo-Poderoso, era uma vida de confronto. Ele sabia que a sua natureza era pecaminosa, ele sabia que tinha adversários, tanto fisicamente, né? Homens, e também o próprio adversário maligno. Ele sabia que estava num fronte, e ele sabia que tinha hora que tinha armadilhas que queria pegá-lo, outras que prendia. E agora o salmista diz assim, o Senhor é poderoso para tirar você do laço do passarinheiro. Quem conhece o laço do passarinheiro? Poucos, hein? Você sabe o que o laço do passarinheiro faz? O que o laço do passarinheiro faz? Coloca-se ali alguma coisa que atraia você para chegar lá. Você vai porque há uma proposta. Você vai porque alguma coisa lhe interessa. Mas quando você chega no local e pisa, você é laçado e fica preso e não tem como escapar, porque aquilo que você achou que era bom era uma ilusão e te prendeu. E fica lá a ave presa, o pássaro preso no laço do passarinheiro. É esse sentido que aqui o salmista escreve. É isso que Davi está preocupado. Ele está preocupado dizendo, Senhor, tem misericórdia para que eu não caia no engano, que eu não caia na armadilha. Meus irmãos, nós vivemos um mundo com tantos laços. Nós vivemos a vida cristã nesses dias que nós podemos chamar de dias finais da igreja nessa terra. Nós vivemos um tempo de tantas coisas que colocadas na nossa frente, que na verdade, sem a proteção do Senhor, sem o discernimento do Senhor, nós somos presas fáceis do laço do passarinheiro. Charles Spurgeon diz que Deus liberta seu povo do laço do passarinheiro em dois sentidos. Ele livra o seu povo, em primeiro lugar, de cair no laço, e ele livra o seu povo quando ele nos tira do laço. Então Deus, esse Deus que Davi está orando, ele é poderoso para tirar o laço da nossa frente, nos livrar do laço e nos soltar desse laço que grudou em nós. É por isso que Davi está pedindo, Senhor, me ajude. Esse laço, quando Deus
permite, muitas vezes, Ele permite que nós entremos no laço, ou melhor, que nós não entremos no laço. Ele vai citar dizendo: surge um problema gigante, que você considera muito grande, e aí você diz assim, mas que problema que eu estou vivendo, que aflição que eu estou passando, ou então, irmão, alguma coisa acontece e você fala assim, nossa, eu fiquei envergonhado com isso que aconteceu comigo, eu tropecei nisso, e aí aquela situação te deixa envergonhado, você fala assim, nossa, eu estou vivendo as consequências dessa atitude, eu estou colhendo as consequências dessa situação, ou então eu estou vivendo um problema que eu tive que passar por tantas angústias e dores. Ele vai dizer que muitas vezes um problema como esse está na verdade te livrando do laço, porque se você de fato continuasse com o seu coração do jeito que você estava, você entraria no laço e nunca mais você se desprenderia dele. Então é revelado antes. Alguém chega em você, te confronta, fala assim, fala. Alguém conversa com você e você fala assim, não, o que você está vivendo aí, você tem que voltar para o Senhor. Aí a pessoa fala, nossa, mas é mesmo. Aí ela volta para o Senhor, o problema era grande, mas ela volta naquela hora. Por quê? Porque se ela persistisse nisso, o laço seria mortal. Então Deus livra do laço. Problemas, circunstâncias. Mas também uma outra maneira de Deus livrar nós do laço. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor porque crentes, sempre há uma oportunidade de Deus visitar o coração de um crente, de uma mulher, de um homem que realmente é despertado por Deus. E aí, o que acontece? A pessoa estava caminhando e ela não estava percebendo, o casamento dela estava indo para o buraco, a vida dela estava indo para o buraco, ela estava cada vez mais sendo direcionada para um caminho de perdição. E de repente, num culto, numa reunião, no momento que ele leu a palavra de Deus, há um despertamento no coração dele e dela. Ele diz assim, eu estava como um louco e o Senhor abriu os meus olhos. E eu agora posso ver que havia uma armadilha na minha frente e o Senhor me livrou. Deus faz isso. Deus livra do laço. Deus traz ao seu povo livramento, graça. Deus trabalha, inclusive para quem foi capturado no laço. Aquele que foi capturado, aquele que está preso, pode ser a sua situação hoje. Pode ser que você tenha vivido a vida cristã e você está aprisionado num laço. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós desviamos, quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós podemos sim ser presos num laço. E esse laço prende, mas sempre há uma grande expectativa, porque a ação de Deus, Ele é um Deus que diz, volte meu filho desviado. Volte, meu filho que está tão apagado, terei misericórdia de você, você está preso, mas há uma promessa sobre a sua vida, pois Ele te livrará do laço, amém? Não importa como é que você está, não importa, pode ser muito sério isso hoje na sua vida. Não importa como você está, se você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu creio nessa promessa, hoje é o dia de você dizer, Senhor, me desvencilha, me tira desse laço que está me prendendo e tem um propósito de me destruir. Saiba disso, a palavra do Senhor é aquele que sempre está à disposição de quem se arrepende a Ele. O Senhor não rejeita. E não tem pássaro escolhido
que vai viver preso na teia, na rede. Todos que são do Senhor, Ele livra, liberta e transforma. Amém? A palavra do Senhor nos mostra, então, que Davi estava vivendo dias perigosos. Não são como os nossos dias hoje, meus irmãos e irmãs. Dias perigosos. Dias que nós vivemos. Eu cheguei a falar hoje pela manhã. Nós já vivemos, nós somos amilenistas, pelo menos eu sou. Nós já vivemos os últimos dias, já vivemos o milênio. E quando nós vivemos o milênio, nós sabemos que o Senhor, Ele já está cumprindo os seus propósitos. Hoje, já há corações que estão endurecidos. Há já uma aversão para a palavra de Deus. Há uma aversão. Há uma aversão assim, uma secularização muito grande, até no meio da igreja. Estão presentes na igreja, mas o coração é distante da palavra do Senhor. Estão presentes na igreja, mas não tem, na verdade, comprometimento com o Senhor. Isso é sinal dos últimos dias. Obrigado, meu irmão. Isso são sinais dos últimos dias. A iniquidade tomou conta, meu irmão, minha irmã. Se você não vigiar o celular do seu filho, eu falei semana passada, né? Você que não craqueia lá o celular do seu menino, não, para você ver. O celular tem que ter limite. Porque a moral, ela foi abandonada. E nós vivemos dias onde nós temos tantos adversários e nós precisamos assumir uma posição, nós precisamos enfrentar essa batalha que está sendo travada. Mas como? Como que nós vamos enfrentar? Se muitas vezes, meus irmãos, eu tenho que falar isso, viu, irmãos? De coração, pastorzão aqui, ama vocês. Somos sonolentos para ir para a igreja. Sonolentos. Para não usar outro termo, irmão, pior. Porque, na verdade, há uma apatia no coração. Não há um posicionamento de fato. Nós vivemos os últimos dias, sim. Nós vivemos um tempo de batalha. E nós, muitas vezes, travamos essa vida cristã como aqueles telespectadores, assistindo tudo acontecer. A palavra do Senhor nos mostra que nós devemos assumir uma posição de soldados, irmãos. Soldados. O Senhor chamou para ser servo dele, e Paulo vai dizer, olha, vocês devem assumir um modelo. Timóteo, 2 Timóteo, por favor, capítulo 2, verso 3. O soldado, como é que ele fica? O bom soldado, Machado, não é aquele que fica lá mais ou menos, não. O bom soldado está sempre alerta. O bom soldado, ele está sempre dedicado ao que está fazendo. Ele está entregue àquilo ali, porque ele sabe que pode custar a vida dele se ele cochilar. Não é o que fica aqui com todo amor e carinho com os daqui da 36ª? Só rondando lá. De vez em quando o Machado já tomou susto lá já. Mesmo assim, dá um susto de vez em quando lá, né, Machado? Não é esses não. É o soldado que está na batalha. É o soldado que está na guerra mesmo. Olha como é que ele tem que ser. Participe dos meus sofrimentos, como bom. Paulo diz, como bom, não é qualquer soldado. Não é o soldado mais ou menos, como bom soldado de Cristo. Irmãos, nós somos chamados para ser essa figura. É uma analogia, é uma metáfora. Soldado é aquele que está alerta, que não está cochilando. Por quê, meus irmãos? Verso 8. O próximo, 4. Nenhum soldado, meu irmão, nenhum soldado. Você vê algum soldado lá na Ucrânia com o celular ligando para alguém? Conversando? Algum soldado na Ucrânia jogando joguinho no meio da batalha? Tem lá? Algum soldado lá distraído, assistindo a série do Netflix lá, só assim de boa, né? Não. Ele está atento, ele está com a adrenalina lá em cima, a pupila dos olhos dele está assim, ó, enorme, porque ele está ligado no que está acontecendo, ele está em prontidão no que está acontecendo, ele está de fato ligado na circunstância que o cerca. Esse soldado,
ele não se entrega a outras coisas que estão à sua volta. Ele está em serviço, irmão. Ele está em serviço, e se ele está em serviço, ele não tem outro rumo, ele não tem outro objetivo do que não estar atento ao que o seu mestre, aquele que o chamou, aquele que o vocacionou para cumprir a missão dele. Amados irmãos, eu quero nesta noite dizer isso para você. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos assumir, se nós queremos enfrentar a batalha que está diante de nós, e a batalha começa na sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com a sua vida profissional. Se você de fato quer ser vitorioso, pode ser por isso que tem acontecido tantos embates, e você não está percebendo de onde que está vindo, nem sabe de onde está vindo os foguetes. Porque você não está posicionado, atento, alerta. A palavra do Senhor nos mostra que essa dedicação é uma dedicação que tem que ser o tempo todo, meus irmãos. Sabe por quê? A vida cristã não tem tempo para cochilo. Lá em Romanos, por favor, capítulo 11, verso... O 7 já pode também colocar para mim, por favor. O povo de Israel cochilou. O povo de Israel cochilou. E cochilou. Deus falou assim: não serve para mim. Não serve. Não quero gente cochilando. Não quero gente cochilando. Olha o que aconteceu lá. Que diremos então que Israel buscava? Isso não alcançou, mas a eleição conseguiu. Isso. Os demais... É porque aqui Paulo está escrevendo, dizendo assim, olha, a eleição não foi só porque nasceu do sangue, não. O povo de Israel sempre achou que seria herdeiro do céu, teria um trono aqui na terra, porque eles eram filhos de Abraão, o sangue deles era o de Abraão. Eles cochilaram, achando que estava ganho a batalha. E o que aconteceu? Se distanciou do Senhor. Verso 8. Como está escrito, olha só o que diz aqui, Deus lhe deu um espírito. Como é que foi o sono? O sono foi um cochilo, como é que foi que está escrito ali? Profundo sono. Deus deu um profundo sono para aqueles que sabiam que Deus é Deus. Eles conheciam as profecias, eles conheciam a Bíblia, mas cochilaram. Aí Deus falou assim, vai dormir para sempre. É sério isso? É que está escrito ali, ó. Deus colocou um profundo sono para que eles não mais despertassem para o Senhor. Sabe por quê? Porque o tempo do Senhor chamar para despertar, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Isaías, Deus levantou Joel, Deus levantou inúmeros profetas, inclusive profetisas, e não despertaram. Meus irmãos, se isso não é para nós hoje, para quem é? Nós vivemos uma época onde a vida cristã é enfrentada muitas vezes cochilante, distraída, não atentando para a batalha que nós estamos aí. Parentes do pastor Fábio, eu já trabalhei tanto com jovens que até cansei. Hoje eu falo, louvado seja Deus, que tem outros que vão trabalhar. Trabalho, viu, Marquinhos? Mas é você que assume. Aí fazer aqueles acampamentos. Esses dias uma igreja, que não vou contar o nome, fez um acampamento. Nada contra, tem que fazer mesmo. Mas aí a noite do circo tal, a noite não sei o quê. Mas você precisa ver. Em termos de estrutura é uma maravilha. Meu Deus, parece aqueles eventos hollywoodianos, sei lá, da série Netflix. Um evento assim maravilhoso. Mas sabe o que eu percebo? Nos nossos dias, nós não temos filmagem, nós não temos ênfase para, de fato, jovens, adultos, que se quebrantam na presença de Deus, que tem um tempo de quebrantamento, de despertamento espiritual. Nós estamos tão apegados aos eventos, que nós perdemos a essência num tempo onde o mundo aponta para o final, aponta para a volta de Cristo, estamos cochilando.
cochilando. Cochilando. O que importa é a gente manter a igreja. Mantém a igreja lá, a estrutura. O que importa é isso. E domingo que vem a gente volta. O ano que vem a gente faz outro acampamento. E não há quebrantamento, irmãos. Não há conversões. Sabe por que não há conversões tantas vezes? Porque nós gastamos. Nós é no geral, né? Tanto tempo com a programação que esquecemos de orar. Olha o povo de Israel cochilando. Orar pelo trabalho, orar para que aconteça de fato conversões, orar para que Deus avive os jovens, adolescentes. Oh, meus irmãos, tempo de cochilo. Tempo de cochilo. Fecha o parênteses aí. A palavra do Senhor então nos aponta que nós vivemos um exemplo muito próximo de nós, irmãos. Hoje eu converso com alguém fora daqui, já fala assim para mim, sabe fulano? Sei, porque cada 10, 9 é da igreja que eu conheço. Separou. Separou? Separou. Ah, por quê? Cada 10, 11 é assim. Os dois estavam distantes de Deus. Um dos dois estava quilômetros de Deus. Cochilantes. Nós não teremos vitória no nosso casamento se nós não falarmos, Senhor, consagre a minha vida, tome a minha vida todos os dias, ajuda-me, Senhor, a amar a tua palavra, para que eu não seja pego no cochilo. Aí você conversa com outro, está em depressão. O diagnóstico da depressão não é tão difícil de dar. O difícil de dar é aquele que fala assim, estou faltando oração e leitura da palavra na minha vida, divino. Esse diagnóstico é o mais difícil das pessoas reconhecerem. Eles aceitam até o médico psiquiatra, não tem problema, acontece mesmo, tem que tratar. Mas, primeiro, será que o meu coração está de fato envolvido numa batalha cristã ou estou caminhando mais ou menos na vida cristã? Eu estou arregimentado. Eu fui chamado para ser um soldado de Cristo, uma soldada de Cristo, ou eu estou levando a vida mais ou menos? Esse reconhecimento é mais difícil, porque quando acontece ele, há quebrantamento. Há quebrantamento. Mas nós, irmãos, vivemos um tempo de muito perigo, de um perigo muito grande. Nós temos vivido uma época que os filhos não buscam o Senhor. Chega com 21 anos, vão embora. Mas por quê, irmãos? Porque dentro das nossas casas está faltando um comprometimento com o Senhor. Nós não podemos cochilar num período de formação dos nossos filhos. E eu falo nós porque eu tenho a alegria de ver tantos jovens caminhando, crescendo. Mas quando eu vejo os que estão longe, que tristeza. Você não pode, nós não podemos permitir, porque a batalha está diante de nós. Hoje é o tempo, irmãos. Hoje é o tempo. Amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde. A palavra do Senhor nos mostra quantos livramentos vai ter que acontecer mais. Quantos livramentos vai ter que acontecer mais na sua vida? Deus já te livrou da morte. E você está postergando o sono, cochilando. Deus já te livrou de tanta coisa e está postergando. Meus irmãos, Davi caiu numa dessas. Davi começou a cochilar. Davi passou por umas fases difíceis. Sabe o que ele fez? É a solução para mim e para você hoje. Então eu quero apresentar as propostas que a palavra de Deus nos mostra. Como podemos vencer então esta batalha? Como Davi venceu, como podemos vencer? Vamos lá? Quero a ajuda de vocês aí. Fazendo do Senhor, olha só, Salmo 31, verso número 2, diz assim, olha o que diz o verso 2, inclina-me, Senhor, os ouvidos, livra-me depressa, Senhor, sê o meu castelo forte,
cidadela fortíssima, que me salve. Por que Davi chamou o Senhor de castelo forte? Por que Davi, nós lemos nos versículos do Salmo, Deus é chamado de refúgio? Porque Deus, para Davi, é comparado a um castelo. Davi tinha muito na mente o que seria um castelo. É um local forte. O castelo é um local de proteção. O castelo é um local onde há suprimentos para quem está cansado numa viagem. Para uma viagem que saiu a quilômetros, quando volta, há suprimentos, há água. Há também uma mesa grande, há um banquete. Davi dizia, eu estou vivendo uma trama, eu estou vivendo um conflito, eu preciso de um castelo forte. E eu sei que Deus, Ele é esse castelo forte. Davi diz, eu preciso de proteção, eu preciso de graça. Então, o castelo Yahvé, esse pode me dar livramento, esse pode me renovar as forças, esse pode me dar suprimento para continuar a batalha. Sem esse suprimento, sem esse banquete que é oferecido no castelo forte, o cristão não consegue chegar na reta, no caminho, no objetivo final. Então Davi diz, oh Deus, Tu és o castelo forte da misericórdia, Tu és o castelo forte que através da Tua graça o Senhor me socorre, Tu és o castelo forte do perdão, Tu és o castelo forte da segunda milha. O Senhor é aquele que estende a mão para o necessitado. Amados irmãos, Davi diz, eu preciso, Senhor, Tu és um castelo forte. O Senhor apresenta hospitalidade. Eu não sou rejeitado da Tua presença, o Senhor sempre me recebe. Mas para ter acesso a esse castelo, há uma ponte, e essa ponte tem formato de cruz. Não tem acesso a esse castelo, não tem acesso a esse local que tem suprimento, que tem renovo, se não passar pela cruz. Amados irmãos, um convite a você, a nós. Você que é um cristão, e que eu creio que você deseja ser um bom soldado. Renove as suas forças nesse castelo forte. Encontre no Senhor suprimento. Encontre no Senhor renovo, para que você caminhe fortalecido e sustentado por esse Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos dias onde as pessoas acham que seguir Jesus é apenas ter um objetivo distante, de céu, mas que não assume uma vida de confissão, não assume uma vida de arrependimento. Meus irmãos, se você quer ser renovado, se você quer, Senhor, estou com medo, porque eu estou vivendo uma vida assim mais ou menos, e pode ter uma armadilha aqui e ali, e eu preciso de livramento, eu vou te dizer uma coisa, coloque o seu coração hoje, arrependido na presença do Senhor. É um convite para você. Por quê? Porque nós vamos aprender com o salmista aqui. Agora, no verso 5, diz assim, Salmo 31, 5. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. O que ele está dizendo aqui? Não é que ele está morrendo, não. Senhor, entreguei para o Senhor já, e aí eu vou morrer aqui. Não. Não. Ele está dizendo assim, Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu aqui dentro
estou abatido, aqui dentro estou enfrentando angústias, tormentas, aqui dentro está doendo, um filho está assim, a situação do casamento está assim, a minha empresa está assim, mas aqui dentro, o meu espírito, eu entrego ao Senhor, porque o Senhor guia os meus passos. É essa a entrega aqui. A entrega aqui é do coração. A despeito do que você está vivendo, o crente diz: o Senhor quem tem o melhor caminho para mim. É uma entrega confiante. Davi não estava vivendo coisa boa, não. Você viu aqui no Salmo? Olha o que ele disse. Ele disse assim: tornei-me objeto de deboche, no verso 11. Eu estou esquecido pelas pessoas, parece que eu sou morto, estou morto. Ele estava vivendo uma angústia da alma. Ele estava vivendo uma depressão. Mas ele diz: eu entrego a minha alma, a minha vida ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele era o castelo forte. E um segundo aspecto, então, porque ele sabia que após buscar o refúgio no castelo forte, agora ele estava se rendendo ao Senhor. Ele dizia: nada está bom, dias maus, mas eu confio nesse Deus, eu entrego a minha vida a Ele, e mais, foi Ele que me remiu. Quem remiu Israel do Egito? Eles pegaram sangue e colocaram aonde para sair do Egito? Nos umbrais da porta. E aí Deus livrou os israelitas da morte, não foi assim? Deus remiu o povo de Israel. Deus retirou o povo de Israel do meio do Egito. Louvado seja Deus. Mas, sobretudo, o sangue do Cordeiro, o próprio Deus encarnado, foi rendido, ele rendido, ele se entregou e foi entregue na cruz, o seu sangue foi derramado e ele redime qualquer um que se rende a ele, que ele mesmo chama e se rende a ele. Davi dizia: nada está bom, Senhor, mas foi o Senhor quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz do Calvário. As adversidades estão grandes, Senhor, mas eu sou um bom soldado, eu desejo ser esse bom soldado, e eu não perco de vista que foi o Senhor que me salvou, que me resgatou, e que tem um plano de salvação para mim. Essa rendição, ela trabalha na vida do crente, ela trabalhou na vida de Davi. O Senhor remiu o povo de Israel, o Senhor remiu a sua igreja, porque nós somos o Israel de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, meu irmão, soldado, tem soldados, tem até, esses dias eu vi uma reportagem aqui no Brasil, acho que a primeira general, mulher, né? Louvado seja Deus pelas mulheres ocupando funções militares tão altas. Um soldado, meu irmão, passa sede, passa adversidade, mas ele tem um objetivo, e ele lembra: eu tenho uma pátria, e a minha pátria necessita que eu continue perseverante. Por quê? Porque eu tenho um Redentor, que me colocou numa condição que eu jamais poderia ter. Eu fui lavado e remido pelo sangue do meu Salvador. A palavra do Senhor então mostra que agora, nós que estamos em Cristo Jesus, nós fomos transportados do reino das trevas, ou melhor, do império das trevas, e nós agora desfrutamos da companhia do reino de amor do nosso Redentor. É isso que estava em mente de Davi. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu gostaria que você, pelo poder do Espírito Santo, lembre na sua semana. Você faz parte de um reino que o seu Redentor o ama. O seu Redentor a resgatou, para que você não caminhe com os olhos, que nem as pessoas que só olham os problemas aqui, mas coloque os seus olhos no alto, coloque os seus olhos no Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, não é apenas para ganhar dinheiro no final do mês, não é para ter uma profissão X, não é para fazer isso ou aquilo, é para viver aqui, militando, para anunciar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador.
E a adversidade? Bate. E você resiste a ela, porque um bom soldado vai encontrar preparação, vai encontrar fortalecimento quando ele busca no castelo forte, que é o nosso Deus. Verso 7, verso 8, olha o que diz o texto. Diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade. Por quê? Pois tem visto. Davi diz assim: eu me alegrarei, sabe por quê? O Senhor tem visto a minha aflição. Conheces as angústias de minha alma. Davi declara: eu enfrento adversidades, mas o Senhor está com os seus olhos sobre mim. Quando Davi diz isso, nós podemos então, mais uma vez, se nós precisamos, para vencermos a batalha, nós precisamos estar com o coração ligado, o coração rendido, o coração entregue. Nós estamos agora sendo chamados para que o nosso coração se renda como? Confiado na bondade do Senhor e no seu socorro. Olha só o que diz agora o verso 8. Verso 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em local espaçoso. Meus irmãos, saiba de uma coisa: o Senhor acompanha os seus passos. O Senhor não é qualquer general. Hoje pela manhã nós cantamos essa música, não cantamos? General é Cristo, não foi isso? Eu estou confundindo. É isso mesmo, né, Poliana, né, Raquel? O Senhor não é general como homens. O general humano é assim, lá na Rússia. Vocês vão invadir a Ucrânia lá. Quem vai ser o primeiro pilotão? É esse. O segundo é esse. E o general? Eu estou aqui na minha sala aqui, porque eu sou general. Vocês façam isso, façam aquilo, que vai dar certo. Se não der certo, é aquele vídeo que está sendo rodado aí. Os tanques atingidos, os soldados lá dentro mortos, sozinhos, 19, 20, 23 anos é a média de idade dos soldados que entraram na batalha, foram alvejados, sem a proteção do general, foram lá de frente, porque o general também não pode fazer muita coisa. O nosso general não é assim. O nosso general diz assim: eu estou com os olhos sobre vocês. Enquanto você estiver caminhando, eu estarei com vocês. É para esse general que você serve. É para esse comandante que você caminha. É para isso que o Senhor chamou você, para ser uma pessoa, um soldado de Cristo, sempre alegre, confiado que o Senhor está no controle. É por isso que o bom soldado, um pouquinho de ânimo que ele tem, uma água fresca que ele encontra, ele já se renova, ele já encontra alegria, ele fala assim: vamos caminhar. Ô irmãos, de vez em quando parece que, não aqui, né, porque aqui não acontece essas coisas não, Stephanie. De vez em quando a igreja parece que é mais o The Walking Dead. Vocês conhecem essa série? A Gisele que gosta. The Walking Dead é só zumbi. Tá tudo cochilando ou morto. Misericórdia, né? Misericórdia. Se pregar, pregou. Se tiver culto, teve. Se tiver escola dominical, teve. Se a igreja for embora do bairro, Paulo, também eu procuro outra. Tá assim. Insensíveis, Marcos Vinícius. Mas isso acontece em outros lugares. Em nome de Jesus. Amém. Ora por nós. Ora pela igreja. Ora pelo povo de Deus. Ora pela liderança.
Ora para que Deus levante líderes de louvor, equipe de diaconato, presbíteros, mulheres cada dia consagradas ao Senhor, jovens crentes, adolescentes crentes. Ore pela igreja. Você não é um bom soldado? Ou está igual o irmão Luiz falou, só atrás das bênçãos? Não, né? Você já foi chamado, você já tem uma vocação, você pertence ao exército do Senhor sobre a terra, militantes. Amados irmãos, quero caminhar para nós encerrarmos, dizendo, Deus não entrega você nas mãos do inimigo. Deus não entrega. Você pode sair para o embate, pode acontecer qualquer coisa. Eu fiquei sabendo, você também ficou sabendo? Pedro, o apóstolo Pedro, possivelmente foi pregado de ponta cabeça. Sabe de uma coisa? Ele morreu lutando pelo evangelho, mas quando ele entregou a vida aqui, ele foi recebido pelo general que estava acompanhando o seu sofrimento. É ele que toma os seus pela mão, ninguém os tira. A morte não é a última palavra da vida do crente, na vida do bom soldado de Cristo Jesus. Verso 14, vamos lá. Nós temos aqui, antes, eu já mencionei, vários problemas que Davi está narrando. Ele está abandonado, ele está angustiado, mas agora no verso 14, ele diz assim, depois de estar assim fragilizado, todo assim, doído, ele diz assim, eu estou machucado, eu estou ferido, mas eu digo uma coisa, verso 14, olha o que ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, quanto a mim, confio em ti. E isso, meus irmãos, é para que nós possamos saber. Verso 15, nas tuas mãos estão os meus dias, o Senhor cuida de mim. Verso agora, quero que você, na minha tem que virar a página, 21. Davi diz assim, verso 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidadela sitiada. O que acontece aqui, meus irmãos? Diz que a Bíblia na sociedade bíblica da Ucrânia está em falta. Nós vamos orar também por eles. Porque muitos crentes, a igreja na Ucrânia, tem lido esse versículo para o povo de Deus. E tem alcançado outras pessoas, dizendo assim, nós temos escape, nós temos salvação. Ainda que um míssil incendeie a nossa casa, nós temos a quem recorrer, porque nós não estamos presos apenas a esta vida. Salmo 31, verso 21 diz assim, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Irmão, cidade sitiada é uma cidade que eles cortam, em primeiro lugar, os suprimentos. Corta lá o gás, para que não aqueça as casas, as pessoas morram de frio. Corta a alimentação, corta a energia elétrica, corta tudo, para que as pessoas ficam enfraquecidas e se rendam, saiam. O nosso adversário, ele é astuto, irmãos. Ele coloca uma cidade sitiada contra você e a sua família. Ele tenta de todas as maneiras colocar assim, uma apatia para pegar a Bíblia. Não pensa que isso é normal não, irmãos. A nossa natureza, ela nunca, essa aqui humana, carnal, nunca se converte. Você pensa, eu vou enfrentar. Há uma atmosfera, há uma roda de adversários, o mundo, a minha carne, Satanás, mas eu vou perseverar, ainda que a cidade esteja sitiada. Eu buscarei no Senhor renovo, refúgio.
verso 23, para nós terminarmos. 23, 24 e também o verso, 23 e 24. Aí o Senhor, aqui no verso 24, isso. Eu pulei o 23. 23. Diz assim: amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor faz o quê? O Senhor preserva. Irmão, saiba de uma coisa: quem chamou você para essa batalha é aquele que vai te sustentar. Você pode dizer assim: nossa, mas a tentação é muito grande. Nossa, mas o preço que eu tenho da honestidade é muito grande. Nossa, mas o preço da sensualização, das propostas aí fora é muito grande. O Senhor diz assim: eu preciso, ou melhor, a palavra não é preciso, eu desejo. Olha só a expressão de Davi: o Senhor preserva os fiéis. Meus irmãos, eu estava orando e eu fiquei imaginando nós como crentes em Cristo Jesus. Os ucranianos me chamou muita atenção, irmãos. Um povo que eles lutam pela sua terra. Um povo que eles batalham e estão dispostos a morrer, dizendo assim: nós não entregaremos de qualquer maneira, não. Um povo que diz assim: o máximo que eu posso ganhar é a liberdade do nosso país. E eles vão lá, e eu fiquei chocado com aquela cena, uma multidão sem armas na mão, dizendo assim: se tiver que passar com o tanque vai ter que passar em cima de todo mundo. Quem viu essa cena lá? Sem arma na mão. Não, nós vamos resistir. Eu falei: Senhor, mas que coisa interessante. O homem disposto a lutar pela sua pátria. Eles podem não ganhar, eles podem ser dispersos para o mundo afora, durante décadas. Eles sempre serão vitoriosos nos nossos pensamentos, na nossa lembrança do que eles fizeram e do que eles têm feito. Meus irmãos, o Senhor chama o seu povo escolhido por Ele, dizendo assim: persevera nesse mundo, fique firme, não deixe, não baixe a guarda, não se renda, posicione a sua vida, a sua família em Cristo Jesus, o seu Redentor. Hoje, meio de graça, aproveite a ceia e diga: Senhor, consagre a minha vida, porque eu e a minha casa, nós perseveraremos. Não vai. Travou. A palavra não está vindo, mas vocês entenderam. Perseverar. O verbo que não veio. Perseveraremos. Saiu. Amados, eu quero terminar então, de coração aberto, como servo do Senhor. Seja um bom soldado do Senhor Jesus. Verso 24 diz assim: sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês. Esperar aqui é que confiam no Senhor. Revigore as suas forças, se anime com a expectativa. Sabe de uma coisa, irmãos? Os ucranianos, no máximo que eles vão conquistar é a pátria. Nós, caminhando aqui, um dia, uma trombeta vai soar. Essa trombeta está para soar. E nós receberemos das mãos do Senhor uma coroa de ouro para a glória dele mesmo. Vale a pena você trocar a armadilha do laço do passarinheiro. Porque o que é apresentado aqui nessa vida é laço do passarinheiro. É engano para você perder tempo, para você ser preso.
o que o Senhor tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que é oferecido nesta vida. Fique em pé, vamos orar ao Senhor.